Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentou nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um homem meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta onde havia a sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como sendo o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Aquele pastor mudou daquele lugar e depois de longos 5 anos, o pastor retornou para aquela igreja para um evento que tinha sido convidado a pregar. Ele resolveu compartilhar essa história com a igreja. Quando ele estava terminando de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: "Pastor, aquele casal da história que sentaram lá no fundo da igreja éramos nós. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas e desentendimento que haviam no nosso lar. Naquela noite, decidimos pôr fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças e depois cada um seguir o seu caminho, mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a sua pregação. Hoje, estamos aqui com o lar e a família restaurada." Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos daquela localidade, que ajudava no sustento daquela igreja, acenava pedindo oportunidade para falar. E ele disse: "Pastor, eu sou aquele homem que entrou meio sujo, com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite, eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta. Decidi entrar mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou meu coração. Eu saí daqui com ânimo para viver. Hoje eu estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário desse local." Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: "Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o Senhor." O outro morreu naquela mesma noite quando realizávamos o segundo assalto do dia. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia. Eu passei a ler ela quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar nessa igreja. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de maior fracasso, foi uma noite muito produtiva e abençoada. O culto havia sido feito para Deus. Exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independentemente do número de pessoas que te ouvem ou que te veem. Dê o seu melhor sempre. Deus é especialista em usar circunstâncias aparentemente desfavoráveis para produzir grandes vitórias. Ainda que você não veja o resultado com os seus olhos, não desista, pois o mundo espiritual não pode ser contemplado a olho nu. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo nos deixa escrito: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever
e compartilhar para que essa ilustração seja uma bênção na vida de outros.